Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Marcelo Freire, olha aqui, ó. Universidade de Brasília, Absolute Cinema. Para onde eu vou te levar? É para onde você vai. A universidade só tem a ganhar com você lá e aqui estamos na presença dela que nos ajudará. Se cair na sua prova, você pode ter certeza que tudo que você precisa saber, você vai ver aqui, ó. Clarice Lispector, pô, tô olhando pro lado errado, olha ela aqui, ó. Maravilhosa, né? Clarice Lispector. Já pega seu caderninho, seu bloquinho de anotações, sua água, suco, café, sei lá o que você vai tomar. E vamos nessa. Primeiro ponto para nós aqui da Clarice Lispector. Pô, esse mouse aqui tá. Peraí, deixa eu. Nem arrumei a mesa, né? Deixa eu arrumar direito aqui. Olha ela aí. Nossa. Clarice Lispector, que nasceu, né? Ela é brasileira, vamos considerar assim, né? Ela chega aqui com meses, né? Existe até uma divergência, tem gente que fala que ela chegou aos 2 anos, tem gente que ela chegou com dias, mas o fato é que as biografias e os próprios familiares, a irmã dela fala isso, ela chega aqui com cerca de 2 meses. Por volta ali dos 23 anos é que ela se naturaliza brasileira, mas assim que chega, o pai sugere que ela não, né? A família toda mude de nome e se registre aqui com nomes brasileiros. E temos então a nossa querida Clarice Lispector, que morre nova, né? Morre antes de completar 60 anos. Ela ali na década de 60, 65, 66, ela sofre um acidente seríssimo. Ela vai dormir, ela fumava muito. E ela dorme com um cigarro aceso, né? Eu ia falar cigarro ligado, né? Pô, eu odeio cigarro, desculpa, né? Se você tem gente aí na sua família, próximos a você que fuma, eu não suporto cigarro. E ela dorme, o cigarro cai no chão, carpete, cortina, queima tudo. Ela tem, caramba, muitas partes do corpo queimadas. Ela fica internada mais de um mês. E a Olga Benarelli, se não me engano é Benarelli, dá uma pesquisada aí, que é a secretária dela, a partir desse momento, ajuda na escrita, inclusive, das suas obras e tal. Não consegue mais escrever sozinha, né? Por conta desse acidente. Ela vai descobrir aí, aos 59 anos, um câncer no ovário. Se você ler A Hora da Estrela, você vai ver uma conexão muito grande com Macabé, que não pode ter filhos e tal, problemas no ovário. Ela fez sucesso em vida, mas um sucesso de crítica. Ela não chega a ter um sucesso estrondoso de público e tal, de vendas, não tem, né? Ela não chega a usufruir de um sucesso de financeiro, de muita grana, assim. Mas no ano em que ela morre, as vendas começam a disparar justamente por conta do A Hora da Estrela. Enfim... Uma figura interessantíssima, nossa Clarice Lispector, que está aqui conosco como representante, né, vamos lá, puxa aí, Clarice Lispector é geração de 45, tá certo? Terceira geração modernista. Assim como a segunda em relação à primeira, terceira em relação à segunda, terceira em relação à primeira, não há uma relação de oposição, tá certo? Nós temos uma relação de complementariedade. A segunda geração, ela parte das conquistas da primeira e amadurece certos temas, a gente falou disso, amplia os horizontes e as possibilidades. A terceira geração, mais ainda. A terceira geração, não que ela não seja social, tá? Mas ela é menos social e ela é mais experimental. Marcelo, o que significa? Tá bonito esse vermelho, né? Se bem que aí no
No slide ele está normal, aqui ele parece mais brilhante. Né? Quer ver? Olha aqui, ó. Eu escrevendo aqui, ele não parece mais... Olha lá. Ele não parece mais brilhante? Mas aí para vocês ele não aparece tão brilhante, mas tô nem aí, vou ficar com esse vermelho, gostei. Então, Marcelo, o que significa essa lógica experimental? É uma geração que vai trabalhar muito a valorização da forma da obra de arte, beleza? O que significa isso? Significa que na pintura, na escultura, na dança, na música, no cinema, no teatro, na literatura, na arquitetura, os artistas eles vão começar a pensar a obra de arte e pensar a arte cinematográfica, a arte fotográfica, a arte poética, os limites, as interseções, o que eu posso trazer de outras áreas, de outras artes, né, vamos dizer assim, para uma outra determinada. E nesse sentido eu vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo que eu quero dar é o de uma outra obra do Paes, chamada Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, em que ele parte dos elementos do teatro e vai expandir, né, vai pensar outras possibilidades aí nesse sentido. E o exemplo aqui para nós, que é o mais pontual, da Clarice Lispector e do Guimarães Rosa, é o de que eles são conhecidos... Será que está pequeno aí para vocês? Deixa eu... na verdade eu vou deixar só aqui as anotações, tá? Vamos seguindo assim, porque eu quero aproveitar esse outro espacinho aqui, antes mesmo da gente mergulhar na obra, e dizer para vocês que ela é uma escritora dentro do QUNB... Nossa! Peraí, deixa eu arrumar aqui. Prosa poética. Marcelo, o que significa isso? Significa que ela está, assim como o Nelson Rodrigues, eu dei o exemplo aqui, que está experimentando outras possibilidades do teatro, ela está experimentando outras possibilidades do texto em prosa, da narrativa. Então ela traz elementos da poesia para a prosa. Tá certo? O que significa que ler Clarice Lispector não é uma experiência que você deve fazer, sabe, de modo desatento, de modo automático e da forma como você faz outras leituras narrativas. Ler Clarice Lispector é entender que ela está trazendo coisas dos estudos sobre psicanálise, dos estudos sobre psicologia, dos estudos do Jung, o discípulo do Freud. Ela vai ter uma técnica narrativa que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela, que é o fluxo de consciência, que é uma forma de trazer para a literatura as percepções lançadas pelo Freud e aprofundadas pelo Carl Jung. Escreve Jung, Jung, C-A-R-L, né? Carl Jung, Carl Jung, do nosso Freud, né? Do Sigmund Freud, que é você ter os livros de consciente e subconsciente. E esse pensamento subconsciente ela traz dentro do fluxo de consciência, que é uma experiência mais radical do que a sondagem psicológica que a gente está acostumado desde o Machado. Então, ler Clarice Lispector é, num primeiro momento, achar que não tem nada demais, e num segundo momento, entender que certas frases, certas passagens do texto são verdadeira poesia, né? São como versos. Vão exigir de nós uma leitura muito mais metafórica, simbólica. É como ler poesia. Então o texto dela, que aparentemente vai parecer que está versando apenas sobre algumas horas na vida de uma mulher e a sua relação com sua mãe, ao mesmo tempo que sua relação com seu marido e seu filho, e o conto termina com ela passeando na beira do mar, ele é muito mais do que isso, tá certo? Então essa lógica da prosa poética a gente vai observar pegando alguns exemplos aí, inclusive do conto, tá bom?
Então, sobre o conto, é importante pensarmos que ele se insere, vou ficar mais próximo aqui dessa bela capa, das muitas edições aí do Laços de Família, eu acho essa linda. Então vamos considerar que a UNB está contando que você sabe de onde vem esse conto. E ele vem de um livro chamado Laços de Família. Presta atenção nessa jogadinha. Ah, Marcelo, é o mesmo nome, né? É nada. O livro se chama Laços de Família, sem o artigo. Muitos laços, vários laços. Aqui podemos pensar em 13 laços, porque são 13 contos. No entanto, pega a visão aqui, ó. O conto se chama Os Laços de Família. Então ele especifica de que laços estamos falando, né? Aliás, deixa eu já estabelecer aqui, já que eu estou dizendo, né? Copia aí, hein? Volta aí e copia, porque para fazer essas alterações aqui eu tenho que no final das contas sair da parte de anotações. Essa aqui vai ser a aula 1, tá bom? Eu vou fazer a parte geral aqui teórica, e a aula 2 é só de leituras de trechos. Mesma coisa com Guimarães Rosa, mesma coisa que eu fiz com outras obras aí que exigem mais da gente, tá? Então, só para você se organizar, tá certo? Essa é a aula 1. Continuando aqui, né? Então, nossa jogada qual é? Esse conto, obviamente, que se parte dele o título do livro, ele tem coisas que para Clarice Lispector e para nós, né, já que ele é obra do Paes, são muito significativas da sua literatura, da sua técnica narrativa, tá? Clarice Lispector, como eu disse, é daquelas que você, numa primeira leitura, pode achar que não tem nada demais. Numa segunda, numa terceira leitura, você fala, caramba, e você não vai querer parar de ler. Eu acho que esse livro é uma boa porta de entrada, você merece tê-lo na sua estante. Na matriz anterior, eu tirei desse livro, o conto também, chama Amor, lindo, lindo, lindo. Você merece ter esse livro na sua estante. Então vejam, ela é terceira geração, o livro é publicado em 1960, a UNB ela não vai ficar criando encrenca com você sobre isso, tá? Nem é das tendências da UNB ela ficar te perguntando se ela é da segunda, da terceira. Ela vai estabelecer que a Clarice é uma autora do modernismo e desse momento, beleza? Segundo ponto, o que eu falar dos outros contos vale para esse, tá certo? Então as personagens estão inseridas em suas vidas comuns, normais, sem nada demais, tradicionalmente personagens femininas, como é o caso do conto, tradicionalmente personagens pequeno-burgueses. A nossa Catarina, inclusive, ela tem 32 anos, isso é estabelecido numa parte do conto, e vivem relacionamentos vazios, né? Relacionamentos sem nada demais e que não são interessantes. E essas personagens, elas nos são apresentadas, primeira característica da Clarice, atenção, elas nos são apresentadas num dado momento. Clarice Lispector, ela rompe com, ó o vermelho lindo aí, ela rompe com a estrutura tradicional de começo, meio e fim. Isso a UNB quer saber de você. Ih, caramba, eu tô em cima, né? Desculpa, deixa eu sair aqui. Ó, ela rompe com essa estrutura de começo, meio
meio e fim em suas narrativas. A narrativa ela acontece aqui, ó. Tem teóricos que dizem que é um chamado instante já. Então a narrativa ela é um dado momento, em muitos casos, algumas horas da vida dessa personagem, que ela vai tomar consciência de coisas importantes e vai repensar a sua vida. Tá certo? Então, a gente, nas narrativas da Clarice Lispector, a gente fica às cegas, sabendo muito pouca coisa do antes da vida das personagens, e a narrativa termina sem a gente saber o que vai acontecer na sequência. Tá? Isso tem a ver com o que no slide anterior eu tinha colocado aqui, que é, vou colocar de novo, a experimentação com a forma do texto, com a forma da obra de arte. Lembra que eu te falei isso agora há pouco? Então, o Vestir de Noiva lá do Nelson Rodrigues, ele experimenta com isso. Ao invés de você assistir aquela peça de teatro em que tem um palco e está todo mundo aqui em cima do palco, no caso do Vestido de Noiva, você tem 3 planos. Cara, as cortinas se abrem e você não sabe se você olha para cá, para esse primeiro plano. Você não sabe se você olha para um plano aqui em cima, que tem personagens que remetem a essas que estão aqui no centro, e você não sabe se olha para cá, para um outro plano. E até você entender que esse plano daqui é o plano do... Olha que louco. Do inconsciente. E que esse outro plano ali atrás, olha que doido, é o plano da lembrança, como se fosse consciente, subconsciente e inconsciente. Marcelo, então também ela vai pensar sobre essas coisas psicológicas? Caramba, todo mundo vai nesse momento. São os grandes avanços da ciência aqui sobre o cérebro. E cada vez mais a gente sabe mais sobre o cérebro. Nos últimos 10, 15 anos, a gente aprendeu coisas sobre o cérebro impressionantes. E tem muito para aprender, justamente derivadas dessas pesquisas. Então, figuras como ela, como... desde o Machado lá atrás, mas figuras como ela e como o Guimarães Rosa, como o Nelson Rodrigues, dessa nossa matriz, e são muito atentos, essas figuras, a essas coisas. Tá? Isso é um dos pontos da nossa experimentação. Beleza? Que eu tinha já comentado, anotei de novo. Então esse é um primeiro ponto, tá? E um segundo ponto, que também é muito comum as narrativas dela e que tem nesse conto Os Laços de Família, do livro Laços de Família, é esse aqui, ó. Os personagens estão vivendo suas vidas, normalmente sem nada demais, vidas de relacionamentos e rotinas e cotidianos e vivências, né, que são aparentemente sólidas, mas que a partir de um acontecimento banal, comum, se desestabilizam. E aí, quando você acha que não vai acontecer nada, se você ler desatentamente, você vai ficar com a impressão de que nada aconteceu. Aqui, ó. Você está jurando que nada vai acontecer, mas na leitura atenta, nessa leitura como se fosse leitura de poesia, mergulhando nos significados, a gente vai descobrir que, na verdade, o que aparentemente parece não ter sido muito importante é muitíssimo importante. Aquele dia que seria um dia sem nada demais se revela. Aí a gente vai entrar em 2 características dela. Presta atenção nisso daqui, ó. Quando eu digo que essas vidas se desestabilizam de súbito, do nada, de uma hora para outra, a Clarice Lispector, presta atenção nessa figurinha aí, ó. Vou deixar só a figurinha para você. Vou aumentar essa figurinha porque ela é muito boa. Né? Pode me agradecer aí que eu arrumei. De novo, né? Caramba. Paciência, vamos lá. Você anotou, né? Tudo que eu escrevi? Olha aqui. Vou aumentar porque essa figurinha é muito boa, né? Pode dizer. Eu vou aumentar só aquela, tá?
Tira aí um print e aproveita. Eu não sei como é que você assiste na sua casa, aqui na nossa central de gravações. É legal porque eu fico com uma telona aqui, ó, e aí quando vocês me veem olhando para o outro lado, olha o tamanho que fica. Fica legal, né? Aqui, ó, aqui onde eu estou gravando, mas olha o tamanhão que fica. Arruma uma telona dessa para você, você merece, hein? Você merece estudar aí, se preparar para os desafios da vida com a bela tela Black Friday chegando, ó, pronto, né? Pessoal, me patrocina aí, que eu estou bom de venda. Então, vamos olhar para essa imagem. Essa imagem tem os 5 pontos chaves para nós. Eu já falei desse aqui, ó. Já comecei, né, a falar. Nós vamos falar muito desse aqui. Vou falar agora de 2 técnicas narrativas, mas já falei a história de quebrar a sequência cronológica, né, começo, meio e fim. Quando eu falo sequência cronológica, começo, meio e fim, ainda que fosse, sabe, uma narrativa que começasse no meio, né? A gente tem um termo em literatura, em mídia res para isso. Quando você começa no meio da história e depois faz um flashback, volta. Mas você sabe, né, que tem um começo, meio e fim. Ela rompe com isso, né? Esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto, que eu quero muito frisar agora, mas muito frisar agora, é esse aqui, ó. A leitura da Clarice Lispector é a leitura do mergulho dentro da personagem. Um mergulho dentro da individualidade da personagem. Essa palavra é uma palavra que tanto provas como a do Enem, como a do Pais gostam, né? O vestibular da UNB usa isso também e usa um pouco assim, mergulho dentro de si mesmo e tal, né? Uma reflexão sobre si própria. Então, o texto da Clarice Lispector, no final das contas, é um mergulho dentro da Catarina. Tá? Inicialmente, a partir da relação com sua mãe, Severina, né? Sua mãe que é muito forte dentro dela. Não é à toa a semelhança dos nomes, né? Catarina, Severina, então o finalzinho, né? Severina, está dentro de Catarina, né? E Severina, severa, né? A mãe ali. Aí depois dessa história da mãe com ela, dela própria com o filho e com o marido. Então, nesse sentido, o conto é a percepção da gente, dos leitores, sobre o que passa na cabeça da Catarina, né? O que ela sente, o que ela pensa. Tá? Então, dessa imagem, por enquanto, essas 2 coisas. Já falamos da experimentação formal e eu estou frisando a subjetividade. Já estou pincelando, né? Coisas do conto e tal. Né? O conto vai mergulhar um pouco na cabeça do Antônio, do marido, muito pouco, praticamente nada na cabeça da Severina, muito menos do filho, né? Que é o filho ali, né? Não é nominado ali o menino. Então, partindo disso, aqui, obviamente frisando então, fechando esse raciocínio, que é na cabeça da Catarina, né? E aí, ainda pensando sobre aspectos mais gerais do conto que se aplicam ao livro, né, o livro Laços de Família, eu coloquei uma palavra forte aí, tá? O que eu chamo de cadeias de violência latente. Não é aquela violência mais comum de pensarmos quando lemos essa palavra violência, né? Da agressão física e tal. São violências psicológicas, sabe? São violências de relacionamentos
pesados, de relacionamentos, né, que parecem ser tradicionais e normais, mas não são, né? O conto tem isso muito claramente. A relação dela com o marido não é uma relação boa. Na cabeça do marido, eu mergulho né, no psicológico aí, mas no caso dele, para a gente entendê-la, né? Ele entende que ela é uma mulher que se aproveita dele, né? Uma mulher mais velha do que ele, que é engenheiro, e não nos é dito o que ela faz, mas é muito provável, pelo pouco que sabemos. Lembra da história que eu falei, acho que apagou, né? Aquele negócio do começo, meio e fim. Lembra da história, apagou. Mas você anotou aí, né? Que é começo, meio e fim, a gente está no meio. Então a gente não sabe muito dela, nem de antes, e não vamos saber depois. Mas muito provavelmente ela está dentro dos papéis sociais destinados à mulher, né? Mãe, esposa, dona de casa. Na narrativa ela é inicialmente a filha, então Severine é ela. Depois ela está voltando para casa. Porque o conto... Você leu o conto, né, queridão? Bom, tô que falo aqui, Severina, Catarina, Antônio, e não sei o que, e me ajuda a te ajudar, né? Caramba, Marcelo, não li. Não, pausa agora. Eu vou ficar aqui, ó. Ficar aqui olhando para você com aquela cara de ideia. Que eu posso fazer, né? Eu pego o conto aí para ler. Marcelo, não sei nem onde eu acho esse conto. Né? Se você não pegou a minha folhinha lá na aula, entra no site da UNB, sebras.org, aí você tem lá a matriz do Paz, obras, e tem o linkzinho, né? Um link único com todas as obras. Eu coloquei lá o conto. Beleza? Já leu? Você que já leu, você está aqui comigo, mas você que pausou, voltou? Ok? Então, vem para cá. A relação dela com o marido não é boa, né? Não é. Tem um trecho que ele coloca que, né, tudo que ela pode querer é o que ele dá, que é um sucesso para ela, um bom apartamento, que ela não gosta de receber isso. A gente vai ler esse trecho, né? Então ele sabe que ela se aproveita, na cabeça dele, né? Se aproveita da condição boa que ele dá, mas também fica chateada, né? Porque isso advém dele, não dela, né? Ele a incomoda, ela... do pouco que é descrito da personagem, ela aparentemente então é uma mulher, né, mais gorda, um pouco fora do padrão. Clarice Lispector solta, né? Até que ela tem incômodo de estar trocando de roupa e ele entrar, né? E ele entra justamente para, né, colocar em desconforto. Então, são violências, né? A mulher está ali numa condição muito, muito inferior, muito presa, né? Ali dentro do que eu chamo aqui de círculo doméstico, né? Então esses elos que ao mesmo tempo tem porque ele fala, né, o narrador fala ali dos momentos bons entre eles e tal, mas que no final das contas são vazios, né? Então você tem essa coisa aqui de um lado afeto e de outro esse aprisionamento que eu estou chamando aqui, né? E aqui é o tchan do negócio. Olha aí, ó. Hashtag é o tchan da coisa. Presta atenção. Olha o que eu coloquei ali. Dentro desses desentendimentos familiares, que no conto claramente são. Ficar bem aqui, ó. Do lado dela e do filho, hein? Foto bonita, né? Você não vai perguntar dessa foto? Deixa eu ficar junto aqui. Eu, Clarice e o filho dela, o Paulo. Paulo Gurgel, né? Filho dela com o diplomata aí, que, né, com quem ela se casa. Ela mora fora, ela mora em vários lugares na Europa e depois se separa, volta para o Rio, né? Ela vive sua infância no Recife e depois vai para o Rio, né? Rapidamente Maceió, Recife e Rio. E aí
Ele tá com 8 anos, 7, 8 anos, porque essa foto aí é 58. Ela fora, né, do país, numa cena familiar e tal, né? O menino nos é apresentado como alguém que tem, né, talvez problemas. Tem um pouco aí da própria Clarice, né? Ela tem um filho autista e, né, a própria mãe fala. Primeiro desentendimento familiar, mãe e filha. E segundo desentendimento já automático aí, sogra e genro. E um dos pontos ali de desentendimento familiar é ela, enquanto a avó, incomodada, preocupada com um menino que é magro, que é nervoso, né? O menino tem um sono. Aí a gente vai pescando as coisas ao longo do conto, né? O menino tem um sono inquieto, acorda no meio da noite. O menino ali que, né? Vamos botar que ele tem o quê? 4, 5 anos, aparentemente não fala pouco. O menino meio alheio. Aí depois o desentendimento que está amalgamado com essa coisa do casamento que parece, né, o casamento ideal. Então, desentendimento dela com o marido, né? Essa coisa dos desentendimentos, olha o tchan do negócio. Ela vai fazer com que a personagem busque essa libertação, que é o fim do conto. Que é um pouco depois da metade. O conto é curto, né? Então, um pouco depois da metade, que é a hora que ela fala assim: vamos sair. E ela pega o menino e desce. E o marido fica: Catarina! Ele chama ela já não está ouvindo mais. Ele fica olhando pela janela. Lembra dessa parte? Tá com o conto na mão? Já vai nessa parte aí, que ele fica olhando pela janela, ela vai sumir. E aí o narrador vai dizer que eles estão fora do alcance dele. Olha a prosa poética. O fora do alcance, numa primeira leitura mais superficial, é fora do alcance porque daqui da janela ele não consegue vê-los. Mas uma leitura mais profunda, mais poética, mais simbólica, é fora do alcance porque eles se foram. O conto vai falar aqui, ó. Se você não sacou isso, já estou te dando o maior spoiler de todos. O conto fala da separação. Ela foi embora com o menino. Aqui, ó. Então, olha o que eu coloquei aqui. Naquela imagem linda, né, que você pegou. Você esqueceu de dar o print? Volta na parte que ela tá sem esses meus riscos aqui, mas eu vou ser gente boa com você, eu vou apagar aqui para você dar um print, fazer imprime aí, faz um adesivinho dela. Olha lá. Essa parte, né? Pronto, deu print, porque eu vou riscar de novo. Olha aqui. É aqui, ó. Então aqui a gente vai mergulhar literalmente na mente da Catarina para entendermos o que acontece com ela a partir de uma experiência que ela vai viver muito simbólica com a mãe, instantes antes, né? Isso nos leva, pronto, a essa essência humana, tá? Então, agora, outros 2 pontos. Falamos de subjetividade da experimentação formal, né? Já estou te dizendo que esse cotidiano é visto de um modo filosófico, sobretudo, filosófico em que sentido? Nas reflexões que são levantadas de modo muito, muito poético, né? Opa! Aqui, ó. Deixa eu vir pra cá. Tô pequeno, né? Tá aqui.
E aqui agora eu quero destaque e atenção total para o que costuma vir também em itens de prova. Então vamos lá? Tradicionalmente as narrativas da Clarice Lispector seguem um pouco, eu não gosto da palavra padrão, mas seguem um ordenamento muito similar. Primeiro, os personagens estão ali. As personagens estão ali em uma situação cotidiana, da rotina, né? Uma situação normal ali. Então, estão inseridas em sua rotina. Já situa. Volta no início do conto. As duas estão na estação de trem porque a Catarina levou a mãe para ela ir embora, né? Depois ela ter ficado 2 semanas na casa dela, né, vivendo a história aí de sogra e genro. E a avó, né? Mãe da Catarina, avó do menino e sogra do Antônio. Estrutura dos textos da Clarice, mas que vai se aplicar aqui. Aí subitamente acontece um negócio que se chama epifania. Epifania é um evento, é um acontecimento, é algo banal, comum e prosaico que vai promover um momento ali de revelação, de esclarecimento, né? Vem da Idade Média, mais ligado à religiosidade. Mas aqui na teoria literária, a epifania é algo que acontece, algo comum. Tem um conto que a mulher está andando, passa na lateral de um muro todo amarelo, e ali, a partir daquele muro amarelo, ela vai pensar e repensar e rever coisas da sua vida. No outro conto, a mulher está dentro do bonde, sentadinha ali, aí ela vê um cego mascando chiclete no ponto lá do bonde. Beleza, por instantes veio, acabou. Ver aquele cego. Sabe, eu estou aqui gravando essa aula para vocês, olhei ali para o lado, a persiana ali está um pouco aberta e tem as luzes ali do lado de fora, belíssimo jardim ali, na nossa central aqui de gravações, mais uma luz está piscando e apagou. Olhei de novo, ela voltou ali e volto para dar aula. Pronto, eu já não sou mais o mesmo. Aquele evento, em alguma medida, disparou algo na minha mente que vai me fazer refletir, vai esclarecer e vai revelar elementos do subconsciente, questões mais íntimas, da experiência aí, pensamentos interiores que vão me fazer refletir e chegar a alguma conclusão. Tem um outro conto que a menina está andando, tem uma grade, ela vê uma flor lá no fundo, ela fala, pô, vou lá pegar a florzinha, pula, aí aparentemente está chegando alguém da casa, o jardineiro e tal, ela fica com medo, sai com a flor, caramba, acabou. Aí já mudou a vida dela. Marcelo, e no nosso conto? Os laços de família. Esse evento banal que é a epifania, porque é assim, a epifania sempre vem antes do fluxo de consciência. Olha aqui, ó. O fluxo de consciência é uma experiência mais radical que a sondagem psicológica que a gente está acostumado desde o Machado de Assis. E é esse mergulho na mente da personagem. E esse mergulho ele é meio ilógico, sabe? Às vezes, assim, você tem os acontecimentos, tem um momento que ela está falando da mãe mexendo no chapéu, mas aí o pensamento já está assim, caramba, né? Será que minha mãe foi feliz com meu pai? Queria perguntar isso para ela, e depois ela fala assim, manda um abraço para a titia. Então ela pensa uma coisa, fala outra. Aí no outro momento ela pensa assim, caramba, né? A gente esqueceu de ser, né, mãe e filho, uma da outra. Aí ela, na hora que vai falar, não fala isso, fala outra coisa. Cuidado, né? Não vai se esfriar, pegar frio e tal. Põe um casaco. Então, o fluxo de consciência é, dentro do texto, esse mergulho nos pensamentos
Então, mergulhos nos pensamentos da personagem, esses pensamentos num nível mais do subconsciente, por isso que eles não aparecem de modo claro, de modo racional, de modo lógico e organizado. E você atentou quando no início eu estava comentando sobre a relação, né, com as teorias, os conceitos, os preceitos do Jung. E ao mesmo tempo, quando eu falei da prosa poética, nesses momentos é nítido assim, é muito evidente como o tom fica mais poético, tá? Então, primeiro um acontecimento dispara os pensamentos, tá? Beleza? Esse acontecimento banal, aparentemente desconexo do que elas estão vivendo, dispara os pensamentos. É a partir daí que... E o próprio narrador fala, né? Nossa, é um desastre. É só uma freada de táxi. Nada acontece, não se machucam, não bate o carro, nada disso. O táxi dá uma freadinha, as malas caem. Então anota aí, né? Esse evento banal é a freada do táxi. Beleza? E o narrador fala 2 vezes a palavra desastre e 1 vez a palavra catástrofe. Então ele está te dando indícios, né, de que ali ela começa a ter uma percepção, né, das coisas. E essa percepção da relação com a mãe, ou da não relação, que aqui se torna evidente, de mãe e filha, tanto é que elas ficam sem saber o que falar e falam coisas, né, assim, muito comuns, muito pouco profundas, né? Essa não relação de mãe e filha vai dentro dela fazer com que, ó, o esclarecimento da epifania, com que ela repense a relação dela com o marido e, sobretudo, a relação dela com o filho. Por isso que quando ela vai embora, não é uma lógica de separação, estou indo embora, fica aí com o menino. Ela pega o menino e fala, vamos. E vira para o marido e fala, vou sair, né? Marcelo, você falou que são 4 partes? Cheguei a falar que são 4 eventos encadeados aí. E aí o 4, né? Tá no vermelho? Esse nosso vermelho legal aqui, deixa eu voltar para o verde. E aí o 4º momento é o que a gente aqui chamou de, busca por libertação, né? Em alguns contos, por isso que se você puder ler o conto Amor, pode ler depois o Paz. Ou se você estiver tranquilo nos seus estudos aí, queridão, leia, ele é rapidinho também, 15 minutos você lê. No conto Amor, a personagem também casada com um menino e tal, tá voltando para casa, igualzinho esse aqui. Você fica com a impressão que ela não vai voltar, que ela vai seguir a vida dela, mas ela volta e termina a noite indo dormir com o marido. Então, aqui ela vai para não voltar mais. O marido está jurando que ela vai voltar, mas não volta. E se voltar, já está fora do conto. Lembra do começo, meio e fim? A gente está só no meio. Então, esse 4º ponto, subconsciente é do 3º, tá, gente? Esse 4º ponto é a personagem vai repensar a sua vida. Beleza? Tô em cima, né? Deixa eu sair aqui. Ela vai repensar a sua vida, tá? E aqui no nosso conto, um desejo muito grande de seguir adiante, sem estar naquele casamento que não é interessante, tal qual não foi interessante a relação dela com a mãe. E ela, inclusive, se questiona se a mãe e o pai foram felizes, né? É o tipo de questionamento, né, que a gente tem num nível assim mais psicanalítico, né? Será que meus pais são felizes? Foram felizes, né? Será que eu fui
gerado, né? Criado, desejado, com amor e tal. Então, o outro conto que eu estou sugerindo você ler chama Amor, inclusive, né? Então, que laços de família são esses que nos unem ou que nos aprisionam, né? Que laços devem ser feitos ou desfeitos? Percebem como o título do conto é sensacional? Então, nós ficamos por aqui, beleza? Nessa primeira parte, a parte 2, então é a parte que a gente vai agora ler trechos e ver todas essas técnicas, todas essas coisas aí que a gente aprendeu da Clarice Lispector em funcionamento, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.